Ele viu um espírito excelente. Escute, o versículo de número 3 diz: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O que é espírito excelente? Vou explicar para os irmãos. O espírito humano, preste atenção para que você acompanhe o nosso raciocínio. O espírito humano, ele representa a natureza superior do homem. Então, o espírito do homem domina a qualidade do seu caráter, ou seja, da sua índole, da sua vontade. É o seu espírito que controla a sua vontade. Vou explicar isso para os irmãos. Exemplo: se um homem, escute, se um homem permitir que o orgulho o domine, ele tem então um espírito altivo. Espírito altivo é o quê? Altivez de espírito, que significa orgulhoso, soberbo. Ele pensa ser maior do que os outros. Para ele ninguém é maior do que ele. Ele chega na igreja com a cabeça erguida, de peito aberto. Tudo é menor, só ele que é o melhor. Ele é o que canta mais, ele é o que prega mais, ele é o que se veste melhor do que os outros, dança melhor, fala melhor. Tudo para ele tem que ser ele, voltado para ele. Isto é o espírito de orgulho, conforme as influências. Escute, conforme as influências que nos domina, nós podemos ter um espírito perverso. É aquela pessoa traiçoeira, é aquela pessoa mal, está na igreja, mas tem um espírito perverso, é traiçoeiro, apunhala pelas costas, te vê pela frente, fala bem, mas quando você vira as costas, ele fala mal. E também tem aquele espírito rebelde, é aquela pessoa teimosa, indomável, nada pode domar aquela pessoa. Também nós temos o espírito impaciente, como o espírito de Pedro, é aquela pessoa precipitada, irritada. Também nós temos o espírito perturbador, ou seja, embaraçado, confuso. A pessoa não consegue ficar quieta na igreja, fica para lá e para cá. Você pergunta o que foi pregado, ela não consegue te explicar, porque ela não consegue, fica confusa dentro da igreja. E também tem o espírito da servidão. O que é isso? Aquela pessoa que está na igreja, mas ela se vê presa a algum tipo de vício. E nós temos o espírito da inveja, que domina o orgulho da pessoa, que faz com que ele queira ter aquilo que nós temos. E voltando à história de Daniel, quando o rei Dário dá uma olhada para ele, ele percebe que Daniel tinha um espírito diferente, ou seja, o espírito de Daniel era um espírito de um homem bom, e conjugado com o Espírito de Deus, unido com o Espírito de Deus, ele se distinguia entre os outros. O que é que rei Dário fez? Espera aí, eu não vou pegar Daniel e colocá-lo sobre 40 estados. Eu já vou pegar esse tal de Daniel, porque eu estou vendo que ele é um homem bom, ele tem algo diferente, ele tem algo para mostrar mais dos outros. Eu não vou colocar ele sobre os 40 governos, eu vou colocá-lo para governar os 120 estados. Ele vai governar os 120 estados, os 120 homens ficarão por debaixo da autoridade de Daniel. Olha o que aconteceu, irmão, foi a gota d'água. Quando os governadores, os príncipes, os demais que estariam separados para ajudar rei Dário, ficaram sabendo que Daniel seria ele governador sobre todos, irmãos, a inveja chegou, mas chegou forte, chegou batendo de pau de quina, não é como diz aí os pregadores. E aí eles disseram: peraí, rapaz, esse tal Daniel aí vai governar sobre nós, mas tem alguma coisa esquisita aí, rapaz. Esse tal Daniel não é aquele que veio transportado lá de Judá, não foi ele que veio na primeira leva dos cativos para a Babilônia, e Daniel foi instruído no idioma dos babilônicos. Segundo alguns historiadores, ele veio de Judá, transportado para a Babilônia, junto com aqueles que vieram do exílio para a Babilônia. O povo judeu foi trazido de Judá em cativo para a Babilônia, para serem escravos.
anos. E segundo alguns historiadores, Daniel chegou em Babilônia com 12 anos de idade, irmãos. Porém, a Bíblia diz que aqueles homens ficaram arrasados quando souberam que um de fora, um que veio de fora, que não nasceu naquela pátria, que não tinha o mesmo sangue babilônico, iria governar sobre eles. Foi a gota d'água. Não, nós vamos ter que fazer alguma coisa, rapaz. Esse camarada aí nem é do nosso meio, ele não é do nosso sangue. Como é que ele vai governar aqui? O que eu aprendo com isso, irmão? Eu aprendo que nos dias atuais também tem esse negócio, não é? Há igrejas por aí que não, aquela igreja fulana de tal não pode vir cantar aqui e nem nós vamos lá, porque a igreja fulana de tal não presta, a igreja tal não vai para o céu, é só a nossa que é salva. Irmão, deixa de bobagem, irmão. Você é da Quadrangular, o outro é da Batista, o outro é da Assembleia. Não interessa de onde você é, meu querido. O importante é que todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Agora escute. Placa de igreja, se fosse tão importante, não ficava do lado de fora pegando chuva, poeira, pó, tomando pedrada, não é? Ficaria do lado de dentro. Não, não chama não. O pessoal da Batista não pode vir cantar aqui. Não, ops, não. Assembleia de Deus, não, o pessoal da Quadrangular não. Até parece que lá no céu vai ter uma plaquinha lá, né? Aqui a plaquinha para o pessoal da Quadrangular. Aqui a plaquinha para o pessoal da Batista. Olha lá aquela plaquinha lá do fundo, lá da Assembleia de Deus. Olha lá aquela outra da Metodista, meu irmão. Lá no céu só vai entrar quem é lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Quem foi comprado com o sangue de Jesus, levanta a mão para o céu e dá um brado de glória a Deus aí. Ramandaba subitaia nagasomanduraia. É isso que aconteceu, irmão. Vamos pegar Daniel, vamos. Olha o que aconteceu. Fala mesmo, Jesus. Olha o que aconteceu aqui, escute que coisa linda. O que nós vamos fazer? Ô, irmão, reuniu foi a turma toda, irmão. Não foi só um, nem dois, nem três, não. A Bíblia diz aqui, ó, escute. A Bíblia diz que todos os presidentes do reino, todos os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram com a lei do diabo para derrubar o profeta Daniel. Eles se reuniram e disseram o seguinte, rapaz: nós vamos ter que acabar com esse tal de Daniel aí, mas o homem é muito justo, nós não achamos nada de errado nele, pastor. O que nós vamos fazer, rapaz? Aí um endemoniado lá falou: rapaz, o único jeito é nós pegarmos ele na lei do Deus dele. Porque se nós pegarmos ele na lei do Deus dele, tem jeito, inventamos alguma coisa, se colar bem. Porque o homem é justo demais. Não tem jeito, é assim, irmão. O diabo procura alguma coisa, mas se você é justo, ele nunca vai conseguir te derrubar, meu filho. Aqui quem é justo prevalece. Só não prevalece crente de fachada. Só não prevalece crente blá blá blá. Só não prevalece crente nominal. Só não prevalece aquele crente frio que está aqui, de vez em quando se movimenta. Esse não prevalece. Vira e mexe, você vê ele na sarjeta. Mas do crente fiel não existe arma forjada no inferno que possa derrubar. Já sei o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos criar uma lei. Escute, vamos criar uma lei. Vamos levar para o rei Dário. Que lei é essa? A lei consiste no seguinte: nós vamos decretar uma lei, inventar uma lei, que durante 30 dias, escute isso, 30 dias, ninguém vai poder pedir ou agradecer a outro Deus, a não ser o nosso rei Dário. Nessa presente época, irmãos, os reis que governavam nessa época, eles pensavam, eles acreditavam, segundo a mitologia grega, eles criam que os deuses desciam do céu, amavam as mulheres da terra, desta união dos deuses com uma mulher, nascia um filho. Este filho seria rei, ele seria Deus ou semi-Deus. Então os deuses ou os reis daquela época, eles adoravam ver o seu nome ovacionado, eles adoravam ver o nome dele ser publicado, falado. E quando eles chegaram perto do rei Dário, isso foi a gota d'água, mexeu com o ego do homem. Rei Dário, é o seguinte, estamos aqui, nos reunimos e achamos por bem decretar uma lei. Olha o seguinte: durante 30 dias,
todo o nosso reino vai ter que vir aqui diante do Senhor para lhe pedir alguma coisa e para agradecer ao Senhor. Qualquer coisa que acontecer, nós temos que vir aqui, dobrar o nosso joelho, pedir ao Senhor e depois agradecer. Isso mexeu com o ego do homem, irmão, porque o homem era rei, ele gostava de ser bajulado, ovacionado, o nome dele tinha que destacar, e ele disse: rapaz, que lei boa é essa? Durante 30 dias, eles vão ter que vir aqui, vai ter que fazer pedido para mim, e agradecer, coisa boa, hein? Que lei boa é essa? Quem que inventou os bajuladores logo? Foi eu, nós fomos aqui reunidos, e se sobrar alguma coisa aí para nós, e nós estamos aí, hein? Porque a lei foi o seguinte, nós resolvemos aqui, que essa lei vai ser só para ajudar o Senhor. Bajuladores do quinto dos infernos, né, irmão? E aí o que aconteceu? O rei, rapaz, que lei boa, eu vou assinar essa lei. E eles lembraram o rei: olha, é o seguinte, pode até assinar, mas segundo a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar, hein? Não pode voltar atrás, só sabem, hein? Segundo a lei, existia uma lei entre os medos e os persas, que não podia voltar atrás, a lei que o rei assinava. E o rei ficou todo alegre, irmão. Isso, tá bom, eu já sei. Meteu o chamegão lá, pegou o seu anel, que era o sinete, colou sobre a carta, assinou, decretou. O povo endemoniado logo já saiu vibrando. Eita, vamos matar Daniel. Olha, rei, é o seguinte, só que embaixo, entre linhas, há aí um parágrafo que diz que qualquer um que não agradeceu, não pediu o Senhor no espaço de 30 dias, ele deve ser lançado na cova dos leões, hein? Ó, rei, tudo bem. Todo mundo vai me pedir mesmo? Todo mundo vai me agradecer? Você esqueceu de Daniel, porque Daniel não servia a deuses de parede, Daniel servia ao Deus vivo, e ele esqueceu de Daniel, porém assinou, e todo aquele que viesse fazer petição, agradecimento a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Quando eles saíram de lá com o documento na mão, dando graças ao Deus deles, né? Está aqui a lei, rapaz, e agora, o que nós vamos fazer? Vamos esperar, porque Daniel vai fazer algum pedido para o Deus dele. A Bíblia diz, irmão, escute isso. Quando Daniel ficou sabendo desta lei maldita, a Bíblia diz que quando ele ficou sabendo, ele ficou desesperado, né? Começou a arrancar cabelo, meu Deus, e agora? Leão, não, leão vai me comer, ai meu Deus, e ficou desesperado, rasgando a roupa. Ih, rapaz, eu vou dar um jeito de correr daqui, ou então vou dar um jeito de pedir o rei mesmo, e vou deixar esse negócio de servir a Deus de lado, porque assim, irmão, quando está tudo bem, nós estamos lá no monte, está tudo correndo tranquilo, a gente dá glória a Deus e aleluia, mas quando passamos pelo vale, meu filho, o desemprego chega, a doença chega, a gente já quer logo entregar a carteirinha, né, meu filho? Mas nesta noite, você vai dar glória ao teu Deus, no monte ou no vale, porque o mesmo Deus que te abençoa e te ajuda no monte, Ele te abençoa e te ajuda no vale. Levanta a tua mão e dá glória ao nome dele aí, meu. O que aconteceu? Quando Daniel ficou sabendo do edito, o que ele fez? Foi orar como de costume. Foi orar como de costume. Ele orava 3 vezes ao dia. Segundo alguns historiadores, de manhã à tarde e ao entardecer, ele orava. Ele não deixou de orar. Quando a luta veio, ele continuou orando ao Senhor. O que eu aprendo com isso, irmão? Tenha uma vida de oração, independente da luta, porque esse negócio de ficar orando só quando a luta aperta, isso é coisa de crente covarde, meu filho. Vai orar com luta ou não, ore ao Senhor, porque quando você está orando do mesmo jeito e a luta chega, você já tem depósito com o teu Deus. Crente que ora só na hora